Vamos conversar agora um pouco sobre o processo de precipitação. Existem duas metodologias, ou duas classes de metodologias que nós podemos utilizar para estimar a precipitação em uma determinada bacia hidrográfica. A primeira delas é uma família que a gente podia chamar de hidrometeorológica, e a segunda é a análise estatística das precipitações. Na família de quantificação hidrometeorológica vai existir aí o conceito de precipitação máxima provável numa determinada bacia hidrográfica, que seria o máximo físico que poderia ser precipitado em uma bacia. Esse tipo de abordagem é muito próximo do que nós vimos quando estudamos a parte de hidrometeorologia, mais especificamente na resolução dos exercícios. Aqui, agora, nós vamos focar nessa segunda abordagem, que seria mais uma análise estatística das precipitações, que vai estar aí ligado a esse conceito que nós falamos para vocês, que é o conceito de hidrologia estatística. Então, nós vamos agora falar um pouco para vocês sobre esses conceitos de hidrologia estatística. Qual é o objetivo? O objetivo nosso, então, é exatamente quantificar o risco associado a um determinado processo hidrológico. Então, a gente vai ter que se apropriar de uma série histórica, uma série temporal. Essa série temporal a gente vai ter dados de chuva que vão ser, por exemplo, no pluviômetro, nós vamos ter dados diários de chuva e nós vamos organizar de forma conveniente esses dados para que a gente possa ter, por exemplo, o total de chuva anual, cada ano com o seu total de chuva. E a gente vai ter então uma série temporal, ou seja, uma série de totais de chuvas, que vão ser os totais de chuvas ocorridos nos diversos anos. Então a gente vai poder, a partir daí, aplicar, por exemplo, uma distribuição, fazer um ajuste de uma distribuição normal ou uma distribuição gama, que vai tentar identificar aí, fazer um ajuste dessa distribuição de probabilidade para que a gente possa aí identificar e analisar qual é a probabilidade de acontecer um determinado evento. É disso que a gente vai tratar agora. Mas para que a gente possa começar a fazer essas análises de dados, são necessários o quê? Os dados, tá certo? Então a gente vai ter que adquirir os dados. Os dados de chuva vão ter que ser adquiridos. Esses dados de chuva vão ser dados que vão ser produzidos por diferentes fontes. Aqui no Nordeste, no Nordeste do Brasil, nós tivemos a SUDENE, que teve diversos postos pluviométricos. Antes dela, inclusive, o DENOX instalou os primeiros postos pluviométricos em 1911. Tá certo? Então, a gente vai ter séries centenárias, séries com 100 anos de dados aqui no Nordeste do Brasil. Essas séries do DENOX, da SUDENE, hoje elas se encontram armazenadas num banco de dados na Agência Nacional de Águas, a ANA. Então, a gente vai ter acesso aos dados de precipitação por diferentes postos aqui no Nordeste do Brasil, não só do Nordeste do Brasil, mas em todo o país, a partir dos dados da ANA. Então, a gente pode acessar www.ana.gov.br e nesse site a gente vai encontrar lá o HidroWeb, tá certo? Que é exatamente uma interface que vai possibilitar a gente ter acesso aí a essa base de dados pluviométricos. A gente vai ver depois que o HidroWeb não serve só para adquirir dados pluviométricos, dados fluviométricos e outros dados também vão estar disponíveis nesse site da ANA. Regionalmente, aqui, no caso específico aqui do Ceará, nós vamos ter uma quantidade muito grande de postos pluviométricos que são operados pela FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Ela tem aí mais de 500 postos pluviométricos que ela opera. E esses postos pluviométricos, eles têm informação disponível diariamente. A FUNSEMI ela recupera essas informações e coloca no seu banco de dados. E se você tiver acesso a www.funsemi.br, no local onde vai estar a parte de monitoramento da FUNSEMI, você vai ter dados de precipitação aqui do Ceará. Uma diferença básica é que os dados da FUNSEMI eles podem ter até uma distribuição espacial muito boa, mas esses dados eles vão começar basicamente a partir de 1974, que foi quando a FUNSEMI começou a armazenar a sua base de dados. Então, as análises estatísticas que se seguirão, elas terão que utilizar essa base de dados de chuva. E aqui eu estou falando de chuvas medidas por pluviômetro. Medidas por pluviógrafo já são mais raras. Tem aí uma quantidade menor de postos pluviográficos no estado, na região e no país.
mas a gente vai utilizar muitos dados de precipitação e eu recomendo que vocês visitem esses sites para adquirir os dados que nós vamos utilizar no decorrer da disciplina, principalmente no desenvolvimento do projeto da barragem.